tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, nesse vídeo vamos entender o que está por trás do possível banimento do Bolsonaro das redes sociais e entender também a manobra encabeçada por Rodrigo Pacheco para impedir, custe o que custar, que o presidente vá para o segundo turno nas próximas eleições. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações. E se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia aprovou o pedido de banimento de Bolsonaro das redes sociais. Como você já deve saber, a iniciativa se deu por causa de sua última live, onde ele repercutiu uma matéria de um site inglês de baixíssima relevância que relata algumas pesquisas que relacionam as vacinas contra a Covid e a AIDS. Bom, é claro que por muitas vezes jogam cascas de bananas para Bolsonaro escorregar, mas dessa vez, como disse Augusto Nunes, Bolsonaro atravessou a rua só para pisar em uma casca de banana. Conforme já foi amplamente divulgado no dia de ontem, no ano passado, quando as vacinas ainda não estavam sendo inoculadas na população, inúmeros veículos da imprensa tradicional repercutiram pesquisas que demonstravam algum tipo de relação das vacinas contra a Covid com o HIV. A exame, algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. A CNN Brasil, vacina australiana contra a Covid interrompe testes após falsos positivos para HIV. Portal Terra, Namíbia suspende o uso de vacina russa contra a Covid-19 após a África do Sul indicar preocupações com HIV. Forbes, pesquisadores alertam que algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de infecção por HIV. Olhar Digital, Covid-19, vacinas contra a doença podem aumentar a vulnerabilidade ao HIV. Pelo que se sabe, não existe mais nenhum estudo apontando essa relação entre a vacina e a AIDS. E de acordo com o mainstream científico, essa possibilidade foi descartada. Agora, se podemos confiar nisso ou não, só o tempo irá nos mostrar. O fato é que esses veículos de imprensa, em nenhum momento, desmentiram ou contextualizaram essas informações. E nem por isso foram criticados, censurados ou taxados de irresponsáveis. A revista Exame publicou a matéria há um ano atrás e resolveu acrescentar uma interrogação na manchete nesta terça-feira, justamente depois da polêmica envolvendo a fala do presidente. Só para você ver o baixo nível do jornalismo tupiniquim. Bom, no caso, a matéria trazia uma informação especulativa, segundo a qual algumas vacinas que usam em sua composição um tipo específico de adenovírus, chamado AD5, poderiam tornar alguns indivíduos predispostos a adquirir a AIDS com mais facilidade. No entanto, das vacinas mais usadas no mundo, a única que utiliza o AD5 é a Sputnik, que até hoje a Anvisa não autorizou o uso no território nacional. E os estudos que relacionavam o imunizante russo com o HIV não avançaram, ou porque foi concluído que essa relação de fato não existe, ou porque os cientistas que levantaram tal suspeita ficaram aí com medo de um dia acabarem tomando algum chazinho em algum lugar e baterem as botas na sequência, como é comum na Rússia, e assim preferiram não continuar com o estudo. E é claro que nós, réis mortais, jamais saberemos. Outra relação entre a AIDS e a vacina contra a Covid se deu em 2020 na Austrália, quando uma pesquisa para um novo imunizante foi suspensa após se descobrir que os voluntários, depois de inoculados, apresentavam teste falso positivo para o HIV. Não que as pessoas foram de fato contaminadas com o vírus da AIDS, mas quando faziam o exame, dava positivo. E isso ocorria porque a vacina tinha em sua composição uma glicoproteína do HIV, e a presença dessa substância no organismo era acusada nos testes de AIDS, promovendo um resultado de falso positivo. E esse foi um dos fatores que fizeram com que a vacina australiana não fosse para frente. Ou seja, a informação da correlação aventada por Bolsonaro em sua live não é uma criação da sua cabeça. Em 2020, além desses dois estudos que eu citei, existiram outros
que apresentaram essa suspeita. Porém, de que adianta trazer isso à tona, sendo que a maioria dos brasileiros já foram vacinados? Não faz o menor sentido. Bolsonaro apenas deu de graça uma munição poderosa para a oposição. Por outro lado, é óbvio que é um absurdo censurar sua live, bani-lo das redes sociais ou criminalizá-lo por citar uma notícia que já foi amplamente divulgada sem qualquer tipo de penalização contra os emissores. Só que, como todo mundo está cansado de saber, aqui no Brasil o problema não é o que se fala, mas sim quem fala. O Lula não teve sua live censurada quando, no auge da pandemia, com milhares de famílias brasileiras enlutadas, agradeceu à natureza pelo aparecimento do vírus. Alexandre de Moraes, para determinar a prisão e a extradição do Alan dos Santos, alegou que o jornalista cometeu ataques à democracia e às instituições. No entanto, tudo que Alan fez foi, como qualquer jornalista, expor sua opinião. E opiniões estão no âmbito da nossa liberdade de expressão, garantida no artigo 220 da Constituição, que Moraes deveria ser o guardião. Uma opinião, independente do seu conteúdo, jamais poderia ser considerada um ataque concreto a uma instituição ou à ideia abstrata de democracia. Agora, os ataques do MST em Brasília na semana passada contra a Associação de Produtores de Soja foi sim um ataque concreto e criminoso contra uma instituição. E por sinal, até agora nenhum dos integrantes do grupo de vândalos foram penalizados. Zé Trovão também teve sua prisão decretada, pois, segundo Moraes, o caminhoneiro incitou a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições. No entanto, Zé Trovão, ao incentivar as manifestações do dia 7 de setembro, em nenhum momento falou em pegar em armas ou pregou o fechamento de alguma instituição democrática. Apenas defendeu o impeachment de determinados membros da Suprema Corte, o que é previsto na Constituição. E se manifestou em favor do voto impresso auditável, que é simplesmente uma forma mais transparente de exercer a democracia representativa. Ou seja, em nenhum momento foi aventado algo que aviltasse o nosso Estado democrático de direito, o que é muito diferente desse tipo de discurso. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Agora eu te pergunto, alguma coisa aconteceu com o líder do MST ou com o Gregório do Vivier? Algum deles sofreu busca e apreensão ou foi preso por suas declarações de fato violentas e contra as instituições? Imagina se apoiadores do presidente tivessem falado em ir para as ruas entrincheirados com arma na mão. Imagina se eu fosse dar uma palestra em uma convenção sobre conservadorismo e na minha fala eu promovesse o fechamento do STF. Na semana passada, o histriônico Marco Antônio Villa escreveu o seguinte em sua coluna, abre aspas, Bolsonaro é um homicida, fez de tudo para impor como política de Estado o extermínio de milhares de brasileiros. 600 mil famílias destruídas pela ação criminosa planejada pelo assassino que ocupa a presidência da República. Fecha aspas. Eu não concordo com nenhuma vírgula que o Villa escreveu, mas eu não desejo que ele seja censurado, mesmo porque a sua torpeza intelectual já o ridiculariza o suficiente para que ninguém dê a menor importância para as bobagens que ele escreve. Mas aí eu te pergunto, o que aconteceria se alguém se referisse ao Xandão ou a qualquer outro ministro do STF como homicida, promotor de extermínio de brasileiros, criminoso e assassino que ocupa a Suprema Corte? Você responde ou deixa para o Eustáquio, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Sarah Winter ou para o Alan dos Santos responder? Tudo isso prova por A mais B o duplo padrão instaurado nesse país, onde o problema não é o que se fala, mas sim quem fala. Bom, mas voltando ao presidente e a sua alegação na última live, você pode até discordar dele, e assim como eu achar completamente desnecessária a sua fala.
mas você jamais deveria aplaudir seus censores. Pois um aspecto importante da censura é que ela nunca é um julgamento de valor do censor sobre o que disse o censurado. É sempre sobre você. É um julgamento do seu valor. É sobre o que você pode ou não pode ouvir ou ler. Isso porque o censor ou não quer que você tenha acesso a determinadas informações que podem comprometer a agenda a qual ele serve, ou porque ele te julga um completo imbecil, incapaz de ter um mínimo de discernimento. E quando você aplaude, ou mesmo quando fica apenas indiferente à censura imposta contra quem quer que seja, você está se assumindo um completo imbecil que precisa ser tutelado por um burocrata pago com o seu dinheiro. E ainda está dando não só razão, mas poder ao censor. Poder para que ele manipule a realidade que te cerca e controle o que você pensa. Bom, mas a grande verdade é que o pedido de banimento do presidente das redes sociais tem método. É a repetição de uma estratégia que todos nós vimos ser empregada nos Estados Unidos contra Donald Trump. Bolsonaro foi eleito sem dinheiro e sem tempo de televisão porque se tornou um fenômeno nas redes sociais. Depois de eleito, a imprensa tradicional passou a atacar seu governo todos os dias com mentiras e notícias manipuladas. E ainda assim, a sua popularidade só aumenta. E isso se dá porque todas essas investidas da mídia são desmascaradas uma a uma nas redes sociais. Sendo assim, a melhor forma de minar a força de Bolsonaro para o pleito de 2022 é bani-lo do seu principal campo de atuação, a internet. E Bolsonaro já sabia disso, tanto que, sem sucesso, tentou emplacar aquela medida provisória que impedia que as redes sociais deletassem contas ou posts de forma discricionária. Agora imagina, ano que vem, a situação econômica do país estagnada, porque Rodrigo Pacheco, candidatíssimo à presidência, vai permanecer sentado em todas as reformas necessárias para o país decolar. Imagina a mídia se aproveitando dessa situação para intensificar seus ataques contra o governo, com Bolsonaro banido das redes sociais, sem ter voz para se defender, e ainda com seus principais apoiadores presos, censurados ou desmonetizados. Esse é o cenário que o establishment está tentando a qualquer custo estabelecer. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o principal player nessa investida. Analisa comigo. A CPI foi aberta através de uma ordem do Barroso. Porém, o Poder Judiciário não pode interferir em prerrogativas do Legislativo. Quem determina a abertura de CPI é o Senado. Mas mesmo assim, Pacheco acatou a ordem ilegal do ministro. Como falei, tudo que é aprovado na Câmara, quando chega no Senado, Pacheco engaveta. Foi Pacheco também que devolveu para o presidente a medida provisória que impedia as redes sociais de deletar postagem ou contas sem um motivo concreto previamente estabelecido. Seu dever como presidente do Senado era levar o texto para ser analisado no plenário da Casa. Inclusive, não existe na Constituição um só artigo que autorize a devolução de uma medida provisória. Toda MP entra em vigência imediata e o Parlamento tem 120 dias para apreciá-la e assim aprovar ou rejeitar. Porém, Pacheco, sem passar pela apreciação dos senadores, alegou que a medida desrespeitava os requisitos previstos na Constituição. Fora isso, Pacheco não pautou qualquer dos processos de impeachment contra ministros do STF quando as ruas do país clamaram por isso. Não pautou a proposta de emenda à Constituição que estabelece a prisão após condenação em segunda instância, mantendo em vigor a regra de ouro da impunidade. Não pautou o fim do foro privilegiado. Enfim, para mim está claro como água de rocha que o presidente do Senado está utilizando toda a máquina para privilegiar um projeto de poder. E esse projeto está ligado ao Lula. A própria imprensa já está comentando que o Renan Calheiros já conversou com o Pacheco e com os senadores do PT para colocá-lo como vice do Lula. Pacheco sabe que não tem capital político mínimo para se tornar presidente da República. E Lula sabe que precisa compor uma chapa com alguém ligado ao chamado Centro Democrático,
como fez com José de Alencar em 2002 e com o Temer na chapa da Dilma em 2010. No entanto, nesse jogo de poder, Bolsonaro ainda tem a seu favor uma peça importantíssima, Arthur Lira. O presidente da Câmara apoia Bolsonaro, assim como apoia todas as reformas do governo, e Lira tem plena ciência que a reeleição do presidente o beneficiaria diretamente. Mas também tem plena ciência que se Pacheco continuar travando os projetos governistas, seus objetivos caem por terra. O fato é que ninguém pode derrubar Bolsonaro enquanto ele tiver o apoio do presidente da Câmara. Só que com a economia ruim e o brasileiro sem dinheiro no bolso, a coisa complica. E é aí que entra Pacheco segurando todas as reformas. No entanto, o Senado também tem projetos de interesse que dependem da Câmara. Sendo assim, a estratégia dos deputados da base aliada é, juntamente com Lira, atravancar tudo que for de utilidade para o Senado, para pressionar Pacheco a pautar as reformas e fazer a economia deslanchar. A verdade é que o jogo é bruto e não tem mais o que o presidente possa fazer. Agora é com a gente. Não podemos simplesmente desistir e entregar o Brasil de volta para essa corja de criminosos. Por isso o que nos cabe agora é cessar com as críticas e conceder apoio irrestrito ao presidente. Não existe terceira via, ele é a terceira via. O que existe é Bolsonaro ou a volta do Teatro das Tesouras. Veja bem, eu tenho várias críticas ao governo. Creio que o presidente abandonou boa parte aí das pautas que o fizeram subir a rampa do Planalto. Eu reprovei a indicação do Aras para a PGR, assim como reprovei a indicação do Cássio Nunes para o Supremo. E a realidade vem nos mostrando, pelo menos até este momento, que depois do 7 de setembro não houve acordo nenhum. Bolsonaro de fato recuou em meio ao maior apoio popular que um presidente já teve na história desse país. No entanto, ele continua sendo nossa última barreira contra um regime global que pretende nos escravizar. Nenhum político jamais defendeu a nossa liberdade de forma tão visceral como ele. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo aí de casa. Se ele tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como nós fizemos no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Em 2022, a escolha não será entre Bolsonaro e Lula, será entre a liberdade e a servidão. E por hoje é isso aí, compartilhe ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha o meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!